Estamos aqui hoje para falar do gráfico das funções da velocidade e da posição pelo tempo no move. Diferente do mu, a velocidade, nós sabemos, não é constante, ela varia. E essa variação, sim, é constante, que nós chamamos de aceleração. Então, Humberto, os gráficos não vão ser iguais aos do mu. Exatamente, não vão ser iguais aos do mu. E nós vamos ver agora como vão ser os gráficos, primeiro da velocidade pelo tempo, que é o mais simples, depois o da posição, que vai ser um pouco mais complicado, vai ter um monte de mais peguinhas assim que pode aparecer, mas dá para tirar 10. Aqui nós vamos fazer vários gráficos de velocidade pelo tempo, alguns com aceleração maior que zero e alguns com aceleração menor que zero. Mas como isso vai mudar, Humberto? Preste atenção. Se a velocidade inicial positiva, zero ou negativa, tanto faz. Só vai mudar onde vai começar. A velocidade inicial só vai mudar isso. Se ela for positiva, o gráfico vai começar aqui. Se ela for zero, o gráfico vai começar aqui. Se ela for negativa, adivinha, adivinha? Vai começar por aqui. Tá bom, Humberto, mas e agora esse negócio de aceleração aí? Vocês sabem que o ΔT é sempre positivo, porque o tempo não tem como passar negativamente. Eu estou andando, o tempo está passando ali, positivo. Então o ΔT vai ser sempre positivo. Se a aceleração também for positiva, positivo vezes positivo dá positivo. Então eu vou estar somando na velocidade inicial uma coisa positiva. Alguma coisa mais uma coisa positiva está crescendo. Agora se a aceleração for negativa, negativo vezes positivo vai dar negativo. Eu tenho uma velocidade inicial. Eu estou somando a ela uma coisa negativa, ou seja, está diminuindo. Então, se a aceleração for maior que zero, a velocidade vai estar crescendo. Se a aceleração for menor que zero, a velocidade vai estar o quê? Diminuindo. Óbvio isso, vamos fazer agora os gráficos. Primeiro para a aceleração maior que zero. Aqui a velocidade inicial, maior que zero, no caso. Se a aceleração é maior que zero, o que vai acontecer? A velocidade está crescendo. Agora, se a velocidade inicial for exatamente igual a zero, é a aceleração maior que zero, o que acontece? Também está crescendo. E no último caso, velocidade inicial menor que zero e ainda a aceleração maior que zero. O que tem? Perfeitamente isso. E esse último aqui tem um caso muito especial, porque a velocidade começou negativa, chegou a zero e agora a velocidade positiva. Até aqui a velocidade é negativa. Daqui em diante a velocidade é o quê? Positiva. Então ele estava indo para lá, parou, velocidade igual a zero. Quando a velocidade é igual a zero é parado. Vocês sabem disso. Depois continuou. Em outro sentido. Estava indo para lá, por exemplo. Estava indo para lá, desacelerou, parou. E agora está vindo para cá. Esse tipo aqui é exatamente aquele negócio que muda. Está aqui retardado, porque está indo desacelerando, parou, e agora está voltando acelerado. E aqui em diante é o quê? Acelerado. E agora outros 3 casos de velocidade pelo tempo, só que com aceleração menor que zero. Vamos fazer de conta que a velocidade inicial é positiva, mas a aceleração é menor que zero. Então, o que acontece? Decresce. Agora a velocidade inicial é exatamente igual a zero e a aceleração menor que zero. Também decresce. E no último caso, está aqui. Aceleração menor que zero. Também decresce. Coisa que você tem que tomar muito cuidado é nesse primeiro gráfico aqui. Por que, Humberto? Porque a velocidade inicial é positiva e a aceleração é negativa. Você sabe que ele é retardado. Até chegar nesse ponto aqui, não concorda? Porque a partir daqui, ó, a velocidade o quê? Vai ser negativa e a aceleração também negativa. Então, a partir daqui, ele vai ser o quê? Acelerado. Mas vamos nos concentrar nessa parte aqui. Vamos até apagar o resto. Esse gráfico aqui da velocidade que confunde muita gente. Velocidade está o quê? Diminuindo. Então, o ΔS também está diminuindo. Certo, Humberto? Não! Porque olha bem, o ΔS é o quê? É a área. Vamos dizer que aqui passou-se um certo tempo, então o cara percorreu essa distância aqui. Passou-se mais um pouco de tempo, o cara percorreu mais essa distância aqui. Mas ainda é positivo.
O cara está percorrendo mais distância. Tudo bem que ele está desacelerando, mas enquanto ele desacelera, ele continua andando para frente, não continua? Então o ΔS dele está aumentando, mesmo a velocidade estando diminuindo. Toma muito cuidado com isso, porque mesmo sendo algo retardado, o ΔS pode ser positivo. Agora o gráfico da posição para o tempo, finalmente, tchan, o mais complicado que eu falei, que é o mais complicado, vocês têm que perceber agora que nós temos 2 de expoente junto com ΔT. O maior expoente significa qual é o grau da função. Se o maior expoente é 2, significa que é uma função de segundo grau. E como é o gráfico de uma função de segundo grau? Uma parábola. Pode ser assim, ou pode ser assim, vai depender do que? Da aceleração e da velocidade inicial. Então vamos ver os principais casos de parábola que nós temos desse tipo aqui. Isso é uma parábola. O que tem essa parábola de tão especial, Humberto? Dá para você já tirar um monte de coisa dessa parábola aqui. Posição inicial, positiva ou negativa? Posição inicial está aqui. Acima da linha do tempo, posição inicial é positiva. Tá bom, e a velocidade inicial? Não dá para eu saber, Humberto. Dá sim. Olha só, posição inicial. A posição está crescendo ou diminuindo com o tempo? Está crescendo. Se a posição está crescendo, o que significa? Velocidade é positiva. Até aqui, a posição não cresceu? Então a velocidade inicial, nesse ponto aqui, velocidade inicial é positiva também. Porque está crescendo a posição. Ué, mas Humberto, aqui está diminuindo. Aqui já é outra história, não é mais posição inicial. Passou um tempo, não é mais inicial. Porque inicial é quando o tempo é igual a zero. Quando o tempo é igual a zero é aqui. Velocidade inicial aqui, você está crescendo a posição. Velocidade inicial, maior que zero. E a aceleração? Maior que zero, menor que zero? Você sabe que a velocidade inicial é maior que zero. Mas chegou um ponto aqui que agora a velocidade está negativa, não está? Se a posição está decrescendo, aqui digamos que era 50, agora 40, 30, 20, 10, 0, a velocidade nesse ponto aqui já está negativa. Era positiva. Chegou em um ponto que parou, ó, aqui parou, porque está indo para uma direção e agora está indo em outra. Parou. Estava positiva e aqui está negativa. A aceleração é positiva ou negativa? Está indo para lá. Mas agora voltou para cá. Teve alguma coisa que falou para ela voltar para cá, não falou? Então, essa é a aceleração, essa coisa. Está indo para lá. Não, volta. Voltou. Essa é a aceleração. Se para lá é o positivo e o não volta está apontando para cá, o não volta é negativo. Então, uma coisa importante. Se está indo e agora está voltando, significa que a aceleração é menor que zero. Agora, esse outro tipo aqui, simples de gráfico, o que isso significa, Humberto? Vamos calcular. Se o S, qual a posição inicial? Primeira coisa, eu estou falando que está bem aqui, está bem aqui. Posição inicial é o quê? Zero. Igual a zero. E a velocidade inicial, Humberto? Esse aqui é o vértice da parábola. O que é o vértice da parábola? Como vocês devem ter visto há alguns segundos, estava indo para cima e agora está indo para baixo. Para mudar o sentido, precisa parar. Parar, a velocidade é o quê? Igual a zero. E nesse caso aqui, a velocidade igual a zero é no tempo igual a zero. E se a velocidade igual a zero no tempo igual a zero, ela é a velocidade inicial. Então a velocidade inicial é o quê? Também igual a zero. Olha só que bacana. E agora? E agora o quê? A parte importante. Aceleração. Como eu sei se é maior que zero ou menor que zero? Vamos ver aqui. Passou-se 1 segundo. O cara percorreu essa distância aqui, ó. Esse foi o ΔS dele. Esse foi o ΔS. Passou-se mais 1 segundo. Quando ele percorreu? Todo esse ΔS aqui, ó. Quanto que ele percorreu? O ΔS dele aumentou ou diminuiu? Aumentou. Se o ΔS dele aumentou, significa que a velocidade também aumentou. Para ele percorrer mais, a velocidade dele precisa aumentar. A velocidade inicial era zero. E agora está crescendo. Continua crescendo. Continua crescendo. Continua crescendo. Aceleração é o quê? Positiva ou negativa? Positiva. Muito bom.
Agora essa outra parábola aqui. Humberto, peraí, está cruzando o tempo duas vezes. Duas origens da posição? Sim, duas origens da posição. Muito bom, antes de eu começar a falar, você já soube. Origem da posição? Origem da posição. O que significa origem da posição? S é igual a zero. Ou seja, S vai ser igual a zero duas vezes nesse caso aqui. Tá bom, Humberto, o que tem? Posição inicial é o quê? Maior que zero. Velocidade inicial. Posição era, digamos, 30. Agora está 20, 10, 0, menos 10, menos 20, diminuindo. Então a velocidade inicial é o quê? Negativa. Menor que zero. Chegou nesse ponto aqui, o que significa o vértice da parábola? Parou. Daqui em diante significa que a velocidade está sendo positiva. Por quê? Menos 20, menos 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50! Ou seja, a velocidade está aumentando. A aceleração é o quê? Maior que zero. O movimento todo. Estava indo para baixo, mas algo falou para ele ir para cima. E esse algo é constante. Se a tendência dele é ir para cima, porque infinitamente para cima, tendência dele é ir para cima, a posição. Se a tendência dele é a posição ficar aumentando cada vez mais, a aceleração é maior que zero. Não importa essa parte de cá. Você tem que observar o quê? A partir do ponto que parou. Para saber a aceleração, esquece essa parte aqui. Você tem que ver a partir do ponto que parou. Está aumentando? Tá. Aceleração maior que zero. Está diminuindo? Aceleração menor que zero. Então já dá para fazer bastante coisa aqui. Tem vários tipos de gráfico, são vários gráficos aqui. Eu estou com muita preguiça de escrever tudo. Então vamos lá. Se essa é uma parábola da posição pelo tempo e está exatamente aqui, só tem uma origem das posições. Se acontece isso, tem duas origens da posição, aqui e aqui. Mas se acontece isso, nunca passou pela origem das posições. Pode isso? Claro, pode isso. Cruzou esse tempo? Não. Então não tem origem das posições. Agora aqui. Uma parábola. Quantas vezes cruzou a origem das posições? Nenhuma, Humberto. Cruzou sim. É infinito, não é infinito? Vai continuar. E aqui vai cruzar. Eu só não desenhei. Mas eu posso desenhar se eu quiser. Cruzou quantas? Uma vez. E aqui partiu da origem das posições e cruzou a origem das posições. Quantas vezes passou pela origem das posições? Duas, né? Se partiu da origem das posições e voltou a passar pela origem das posições, passou duas vezes por ela. E agora aqui. Vamos ver esse tipo de gráfico aqui. Quantas vezes passou? Quantas vezes passou pela origem das posições? Uma. Vocês devem ter percebido que os três de cima a aceleração é positiva e os três de baixo a aceleração é o quê? Negativa. Como eu sei isso? Esquece o que está antes do vértice. Começa a ver pelo vértice. Começa a ver pelo vértice. Está aqui o vértice, está aqui o vértice, olha só que bonito. Olha só, começa a ver a partir do vértice. Está aqui o vértice e está aqui o nosso vértice. Crescendo, aceleração positiva. Crescendo, aceleração positiva. Crescendo, aceleração positiva. Decrescendo, aceleração negativa. Decrescendo, aceleração negativa. E olha só que surpresa! Decrescendo, aceleração negativa. Humberto, e se me pedirem para construir uma parábola, o que eu faço? Deito choro? Não, é muito fácil. Você não tem saindo sozinho, mas voltando até às 2h30. Tem? Ele vai pedir para você construir o gráfico. O que você faz? Você joga um tempo e acha a posição. Joga outro tempo, acha outra posição. Joga um terceiro tempo e acha uma terceira posição. E aí você faz a parábola? Como assim, Humberto? Eles vão te dar o gráfico, ou então você vai construir com a sua régua. Você escreve S em metros, tempo em segundo. O que vai fazer? Eles vão te dar a velocidade inicial, porque é constante. Eles vão te dar a posição inicial, porque é constante. E eles vão te dar a aceleração, porque é constante. Então o que você faz? Faz conta que tempo é igual a 1. Substitui o tempo aqui por 1 e o tempo aqui por 1. Se isso é número, isso é número.
Isso é número. E 2 é um número. Se você substituir a variável por número e aqui por número, vai ser tudo número. Você vai achar um S. Então você vai aqui, ó, tempo é igual a 1. S é igual, digamos que, vamos fazer em vermelho, 30. Então ó, o que você vai fazer? Ó, vai traçar aqui onde eles se encontram. Marca um X aqui. Tá? Marca um X. Não, melhor, a dica é você sempre começar pelo tempo igual a 0. Porque aí você já vai achar a posição inicial. Tempo igual a 0, você corta tudo, posição inicial. Digamos que a posição inicial era 50. Posição 50, tempo igual a 0, marca o X logo aqui. E agora, no tempo igual a 2 segundos, digamos que a posição voltou a ser 50. Tempo igual a 2 segundos. Posição é igual ao que? 50. Vamos fazer os nossos tracinhos aqui, ó. Ó. Marca um X. Já está conseguindo começar a ver a parábola aqui? Eu tô. Mas vamos fazer um tempo igual a 3 segundos só para ter certeza. Vamos lá. Tempo é igual a 3 segundos. Digamos que... eu vou chutar aqui, pode não estar certo, mas vamos dizer que foi igual a 80. Provavelmente não está certo. Mas vamos fazer de conta que você calculou, deu igual a 80, né? Tá bom, aqui vocês já conseguem ver uma parábola. Você precisa de 3 pontos para a parábola. Mas o que você mais precisa é do vértice da parábola. Sem o vértice você não faz nada. Aqui vamos traçar a parábola. Olha só que bacana, nós temos uma parábola aqui. Mas, Humberto, como eu vou saber qual é o vértice, Humberto? Olha o que você vai fazer para você achar o tempo em que ele vai parar de ir para voltar. Ou seja, o tempo em que vai acontecer o vértice da parábola. O que você vai fazer? Menos V0, velocidade inicial negativa, dividido por 2 vezes a aceleração sobre 2. 2 vezes a aceleração sobre 2 vai dar menos V0 sobre A. E aí, é só isso, Humberto. Eu acho o tempo. Sim, exatamente isso. Se eu tenho o grafo aqui, ó, o grafo aqui, uma parábola. Esse tempo em que aconteceu o vértice, ó, esse tempo aqui, ó, é dado por menos V0 sobre a aceleração. Então é muito fácil você achar o vértice agora. Divide menos V0 pela aceleração e você vai achar o tempo do vértice. Joga o tempo do vértice aqui e você vai achar a posição. Muito fácil isso. Achou o tempo, você achou a posição, você achou o vértice. Agora é só você fazer mais 2 pontos, um para cada lado. Um ponto aqui mais ou menos, e um outro ponto aqui mais ou menos. Em qualquer outro lado, se você tem um vértice, esse ponto e esse ponto, você faz a parábola, muito fácil.